Olá, seja bem-vindo ao canal da Martica Ateliê Designer. Eu sou a Marta e hoje eu tô aqui para passar para vocês a videoaula desse biquininho. Biquininho mesmo, gente, porque isso aqui nem conta porque é um tamanho G, né? Um biquíni asa delta fio dental. Isso aqui é para quem gosta de biquíni micro. Como diz os meus amigos, é amarrador de cabelo, xuxinha de cabelo. É nesse nível. Bem pequenininho. Todo, ó, pá! Vai ficar com a busanfa de fora, todinha. Aqui. E ficou faltando cortar aqui o acabamento, ó. Aqui, ó. Pronto. Ó, busanfa de fora, fio dental, asa delta, aquele que pega lá em cima, bonita. Aquele que pega lá em cima, lá na cintura, vai lá na cintura. E ele não vai descer, ele não vai escorregar. Porque lá na cintura, quando vê, já tá aqui embaixo no meio do quadril. Ele não vai descer porque o desenho dele, tá vendo? Já é para ele ficar para cima. Ele não tem como ele ficar assim. Ele vai ficar desenhando o corpício maravilhoso, tá? Bom, se você caiu de paraquedas aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda semana tem vídeo novo no canal. Eu já fiz a parte do top, que tá aqui, lindo. Tem até uns beneguá que eu botei aqui, umas biju aqui, ó, lindo. Também já postei, tá aí, eu vou deixar aqui linkado, se você quiser ver e produzir também, pode ir lá. Aproveita e me segue, gente, lá no Instagram e no TikTok. Tô precisando de uma forcinha de vocês lá no Instagram e no TikTok. Não vai custar nada. É só vocês, aqui embaixo tá o link, é só clicar no link e me seguir. Tanto lá no TikTok como lá no Instagram, tá? Tô precisando dessa força de vocês para dar um grau lá também. Porque aqui eu não posso botar muitos vídeos, muitas fotos, principalmente agora essa época de verão. O YouTube ele tem as diretrizes de segurança, né? Então eu não posso ficar expondo partes do corpo. No máximo a calcinha aqui, que não. Eu queria que vocês vissem como fica no corpo, fica maravilhoso. Então, para vocês poderem ver como é o resultado final, vocês vão ter que ir lá no Instagram, ou no TikTok, ou lá no Pinterest, tá, gente? Então, clica aqui embaixo, me segue lá, aproveita, curte o vídeo, comenta aqui embaixo também, tá bom? Tem aqui embaixo também o link lá do grupo da Martica Ateliê. Se você quiser trocar ideia com as meninas lá, elas estão à disposição, é ótimo também. E é isso, gente, ó, pra essa calcinha, né, pra esse biquíni, todo o material eu deixei aqui embaixo na descrição, mas eu já vou deixar de antemão, ó, cordonê, tá? Essa cor é uma cor off-white, meio creme, pra mim é meio creme, né, mas acho que é meio creminho, meio claro, né, um off-white aí, que é a cor do verão da moda. Ela tem um tex de 220, tá, de tex, e 100 gramas, dá 450 metros, tá? Se você quiser saber o número da cor, tá aqui embaixo na descrição. Vou usar também uma agulha número 2,5 e vou trabalhar com 3 cabos dela, tá? No decorrer do vídeo aqui, e vou trabalhar com um cone só, mas com 3 cabos. No decorrer do vídeo aí eu vou ensinar como é que você faz isso, tá bom? E no decorrer do vídeo também eu ensino os tamanhos. Mas eu quero fazer pro tamanho P, pro tamanho G, pro tamanho M, Meu amor, você vai ter que ver o vídeo todo, porque eu só falo isso no decorrer do vídeo, tá bom? Então vamos lá, para esse vídeo não ficar muito comprido, você já sai arrasando nesse verão. Vamos lá. Bom, vamos começar a trabalhar separando o nosso fio. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com um fio triplo, tá? Porque o fio cordonê, ele é fino. Eu já falei isso lá no vídeo, né, do top. Já conversei com vocês, mas quem ainda não passou por lá, eu vou falar agora como é que a gente trabalha com fio triplo. Olha, você tem, vamos dizer que aqui é só um coisa do cordonê, né? Um cone do cordonê. E aí eu quero trabalhar com 3 fios. Eu simplesmente pego um fio só e dobro em 3. Dessa maneira aqui, ó. Dobro em 3.
Tô fazendo até nesse mais grosso aqui para vocês entenderem. Tá vendo? Aqui. Pego o fio, dobro em 2 e dobro em 3. Pronto. 3 fiozinhos. Dessa maneira aqui, tá? Feito aqui as 3 dobrinhas, eu vou trabalhar nele normal. Pego a agulha, vou pegar uma agulha mais larga aqui. Faço os nozinhos, ou começo a fazer o trabalho que eu tenho que fazer nele. Ó. Deixa eu segurar aqui, senão ele desmancha. Faço o nozinho inicial, aí começa as correntinhas. Pá, fiz um monte de correntinha. Aí chegou aqui, tá vendo? Acabou os meus 3 cabos, porque o nozinho aqui só sobrou um pedacinho. Eu simplesmente venho aqui e puxo esse que vem lá do novelo, faço mais novos 3 fios aqui. Ele fica comprido e com mais 3 cabinhos. E aí, toda vez que eu chegar aqui, nessa pontinha, ó, vou fazer aqui, ó, vou fazendo 3, 3, 3. Cuidado quando for trabalhar com 3 cabinhos, para não escapar nenhuma perninha, né? E aí, quando cheguei aqui novamente, e acabou meu fio aqui, eu simplesmente venho aqui e puxo novamente o fiozinho que vem no novelo, ó, faço, vou puxando, até que ele fique com mais 3. E assim eu vou fazendo. Ah, Marta, mas não é mais fácil você comprar 3 novelos e fazer? Não, não é mais fácil, gente. Mais econômico é dessa maneira aqui, tá? Que eu tô fazendo. Por quê que é mais econômico? Com um novelo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um novelo, eu já fiz toda a parte de cima do top. Aqui, ó. Um tamanho G, tá? Diga-se de passagem aqui. Já fiz uma parte toda de cima do top. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Toda a parte de cima do top já está pronta. Com o G. Uma parte. E aí, me sobrou isso aqui para eu poder trabalhar a parte de baixo, que também vai dar. Que vai ser uma parte, vai ser um tamanho M. M para G, não sei. Vou depender que eu vou fazer junto com vocês aqui, que eu vou fazer um modelinho novo. Então, eu acho que esse aqui vai dar. Se você fosse usar 3 cabos, você ia precisar comprar 3 troços desse aqui diferentes. Entendeu? 3 laçadas dessa aqui diferente, e você ia ficar com 3 cones que ia sobrar metade disso aqui. Tá? Depois que você tivesse terminado de fazer tudo. Então, para poupar o seu dinheirinho, um coninho vai dar para fazer o que a gente quer. Tá bom? Então, vamos lá, o vídeo não ficar muito comprido. Bom, vamos começar aqui. Eu vou usar a agulha número 2,5. Da última vez eu usei uma agulha 3. Mas eu quero agora um ponto mais apertadinho, porque é a parte de baixo, tá? Para ele não ficar folote, eu preciso que o ponto fique bem apertadinho. Vamos usar uma agulha número 2,5. Começando aqui, ó, com uma laçadinha inicial. Sendo que essa laçadinha aqui, a gente vai usar também como ponto de base. Tá? Nessa costura aqui. E aí eu faço mais uma. Com isso eu já tenho a laçadinha, mais uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos para a base e mais 7, 8, 9 para virar. Então aqui eu vou ter 9 correntinhas no total, contando, tá? A basezinha aqui inicial. Laçada na agulha, conto de trás para frente, 1, 2, 3. No quarto eu faço um ponto alto. Aqui eu já fiquei com as 3 correntinhas iniciais. Pronto. As 3 correntinhas iniciais e um ponto alto, eu já tenho 2 pontos altos. E aí eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto de correntinha. Ó, 3, e aí, ó, como eu falei, muito cuidado com os 3 cabinhos, para ele não fugir. Principalmente com esse fio do cordonê, que ele é bem macio, bem lisinho, tá? Senão ele escapa, ó.
E aí, vou fazendo ponto alto em cada pontinho de correntinha de base, inclusive... Ups, peraí, fugiu aqui. Aqui, peguei. Nossa, melhor desmanchar. Pronto. Tá vendo, gente? Tem que ter muita paciência para trabalhar com esse fiozinho, tá? A peça fica maravilhosa. Então, foca, que a peça vai ficar linda. Chegamos aqui no último pontinho, que é aquele nozinho inicial. E aí, a gente fez aqui, pronto. Aí, é só você puxar e apertar aqui aquele nozinho inicial, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? 7 a gente vai subir 2 correntinhas, laçada na agulha, vira o trabalho. E nesse próximo ponto, não é nesse ponto aqui rente não, porque essas correntinhas já equivalem a esse pontinho rente. No próximo pontinho aqui de base, um ponto alto. Agora a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O sétimo é aquelas 3 correntinhas iniciais. Não esqueçam dela, senão o seu trabalho fica tortinho, tá bom? Ó. Dessa maneira aqui, tá? E aí, você vai fazer isso por mais 3 carreiras, tá bom? Sobe, faz a mesma coisa. 1, 2 correntinhas, laçada na agulha, vira o trabalho, ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Faz o de vocês aí que eu vou fazer o meu aqui e já volto. Vamos lá. Bom, voltei para mostrar para vocês aqui, ó, como é que ficou. Eu falei que ia fazer 5 carreiras, né? Então, fiquei com um total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no total. Esse daqui vai ser o fundo da calcinha. Ah, Marta, mas não tá muito pequeno, não? Calma, gente. Ó o coraçãozinho, ó a ansiedade. Não vai ficar, porque aqui ainda vai entrar acabamento, tanto de um lado como do outro. Aqui, ó, eu fiquei com 3 centímetros de largura, tá bom? Vou aproximar mais, ó. Fiquei com 3 centímetros de largura por 7 de comprimento, tá? Vou aproximar mais aqui, fica mais fácil de vocês verem, ó. Tá vendo? Com 7 de comprimento. Lembrando que aqui, se eu tenho 3, eu vou aumentar aqui mais meio para um lado e meio para o outro, que vai ser o acabamento aqui, tá? Depois com elástico, com ponto baixo, aqui vai entrar acabamento. Então, aqui eu vou, no mínimo, aumentar mais 1 centímetro para cada lado. Vou ficar com um fundo de 5 centímetros, tá bom? Porque se eu fizer maior que isso, eu vou ficar com aquele fundo folote horroroso no meio das pernas. Isso pra praia, na hora que você vai tomar um banho, fica uma maçaroca. Fica horrível. Então, você tem que fazer ele pequeno, para você lembrar que você vai aumentar mais 1 centímetro para cada lado, no máximo aí, de acabamento. Tá bom? Então, seguindo aqui, ó, como eu falei pra você no início, deixa eu ajeitar aqui meu fio. Pronto. Ó, cheguei aqui na parte que tá acabando. Então, eu vou puxar mais fiozinhos pra gente seguir aqui a nossa peça. Seguindo aqui a peça, olha. Agora, a gente vai começar a fazer aumentos no meio dessa carreira. Ó, vamos subir 1, 2 correntinhas, laçada na agulha. Faço o segundo ponto alto. Quer dizer, o segundo ponto, né? O primeiro é correntinha, um ponto alto aqui, tenho 2 pontos. E outro ponto alto. Fico com um total de 3 pontos. O quarto ponto vai ser um aumento. Eu vou fazer 3 pontos altos. Ó, 2 e 3. No mesmo pontinho de base.
E sigo fazendo os últimos 3 pontos altos, um em cada base de ponto alto. Ó. 2 e 3. Não esquece das 3 correntinhas, das 2 correntinhas do final. Tá vendo? Daqui até aqui, a gente vai sempre fazer um aumento. Para facilitar pro pessoal aí que é iniciante, eu sugiro que você coloque um marcadorzinho no meio do seu aumento. Não tem são 3 aumentos? O primeiro, segundo e o terceiro no meio, o segundo você bota um aumento. Porque aqui você vai fazer todos os aumentos das próximas carreiras, tá? Seguindo para a próxima carreira, subo 1, 2, viro o trabalho, faço um ponto alto, 2 pontos altos. Aqui eu já tenho 3 pontos. Aproximando, pronto. Já tenho 3 pontos. Se eu fosse fazer o aumento normal, aqui no quarto seria, mas não. A gente vai fazer um outro ponto alto, que é na base, o primeiro ponto do aumento daqui da base, tá bom? E agora sim, a gente colocou aqui o nosso marcador, a gente tira e faz o aumento. Espera aí que acabou a minha linha e eu não percebi, ó, aqui. E aí eu vou novamente e puxo a linha. Pronto. E aí faço 1, 2 e 3. No meio deles, no segundo, eu coloco novamente o meu marcador e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Nessa carreira aqui, a gente agora tem 4 pontos altos. Lembrando, gente, que a cada carreira que passa, aumenta mais um ponto alto solto. Tanto para um lado como para o outro. Esse aqui são 4 para um lado, 4 para o outro. No próximo, vão ser 5 para um lado, 5 para o outro. Tá? Vou fazer o próximo aqui com vocês, ó. 1, 2 correntinhas, laçada na agulha, vira o trabalho, vai no próximo ponto, faz 2 pontos altos, 3, 4, e acabou meu fio, e puxo de novo. Pronto. E agora 5 pontos altos. Tá vendo? Cheguei no meu marcador, é o aumento. Tiro o marcador e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No segundo, eu boto novamente o marcador para saber que ali, não me perder, que ali tem um aumento. E aí, sigo fazendo o restante dos pontos altos sobre ponto alto, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, que são as minhas correntinhas finais. Não esqueçam dela nunca. Tá vendo? E aí, o trabalhinho vai aumentando. Ok? Aqui. Ele vai aumentando. E aí, você vai seguir por essa sequência agora, tá? Ele vai começar a abrir. Por mais, eu fiz aqui 1, 2, 3. Eu acho que eu ainda vou fazer aqui umas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu acho que eu ainda vou fazer por umas 9, 8 a 9 carreiras. Eu vou fazer aqui e volto para confirmar com vocês quantas carreiras eu fiz no total, porque isso aqui eu tô fazendo junto com vocês, tá, gente? Então, eu tô fazendo e tô medindo, tá? Vou fazer aqui e aí volto para falar o total de quantas carreiras eu fiz igual a essa. Mas eu acredito que seja mais 8 ou 9, tá bom? Vamos lá.
Bom, voltei, porque aqui, ó, fiz, né? Tô paradinha aqui. Pronto. Deixa eu abrir um pouquinho. Pronto, agora. Fiz aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ponto sobre ponto e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreiras no total com aumento, que dá exatamente 13 centímetros, tá? Deu 13 centímetros. Com o total aqui, tenho 19 centímetros aqui no total, tá bom? Agora, a gente vai começar a fazer as alças, tá bom? Vamos iniciar aqui como a gente tem feito. Subo 1, 2 correntinhas laçada na agulha. Aumento a minha linha que acabou. É muita paciência para fazer uma peça bonita, né? Sem gastar dinheiro, ó. Isso aí. Vamos lá. Pronto. E aí faço ponto sobre ponto. Peraí que a minha linha aqui engatou. 2. Fugiu aqui? Fugiu aqui, gente. Peraí. Tem que estar sempre bem bonitinho. Então, aqui tem 2 e o terceiro. Agora sim. Pontinho. Amarradinho, bem bonitinho. 3, tá? E aí, vamos seguindo aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Deixa eu aproximar aqui, mais para vocês verem. Ó, aqui tá o nosso meio, tá vendo? O meio do nosso aumento. Eu parei aqui. Na verdade, até esse 12 aqui não era para existir. É menos 1 aqui. Porque aqui a gente vai começar a diminuir. Então, eu parei 1, 2, 3 pontos antes do meio daqui do ponto, tá? Do aumento. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto, mas não vou finalizar. Laçada na agulha, vou no outro pontinho de base e faço outro ponto alto sem finalizar. Fico com 2 pontos altos pela metade na agulha e agora eu tiro tudo. Eu fiz uma diminuição. Laçada na agulha e faço o meu último ponto alto, tá? Eu faço a diminuição antes do ponto alto final, para ele ficar com um acabamento bonitinho, tá bom? Subindo próximo, eu subo 1, 2 correntinhas, viro o trabalho e vou fazer também outra diminuição. Venho aqui e faço um ponto alto pela metade, laçada na agulha, vou no próximo pontinho de base e puxo outro ponto alto pela metade e fecho tudo de uma vez, assim. Laçada na agulha e aí eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na ponta. Deixa eu puxar aqui minha linha. Ponto. Tá vendo? Gente, não esquece, você tá aí até agora, curte logo o vídeo, comenta aqui embaixo que você gostou, tá? E me segue lá nas outras redes sociais, lá no Instagram, no Pinterest, no TikTok, tem as fotos, tem eu vestindo. Vai lá, me segue lá, que aí você consegue visualizar bem a peça, como é que fica no corpo, tá bom? Aqui eu não coloco porque não dá engajamento. Aqui eu consigo no máximo colocar uma fotinha, tá bom? Ó, cheguei aqui no final, faço meu último pontinho,
que são em cima das correntinhas. Não posso esquecer, Lolo. Tá bom? Dessa maneira. E aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vai subir 2 correntinhas, vira, faz ponto alto, sobre ponto alto. E quando chegar lá na ponta, a gente vai fazer aquela diminuição, um pontinho antes de terminar, né? Os 3 pontos antes de terminar, para a gente ir diminuindo a peça. E aí, quando começar a nova carreira, a próxima carreira, também tem a diminuição. Eu só vou fazer isso aqui com vocês. Ó, aqui. Tá? Ó. Aí, cheguei aqui, ó. Vocês contam. Aqui é o último. As correntinhas é a última. Então, eu tenho que diminuir essa e essa. Então, venho aqui, faço um ponto alto pela metade, laçada na agulha, vou no próximo, faço outro ponto alto pela metade. Tiro todos da agulha e faço o último ponto alto de base. Para continuar, subo 1, 2 correntinhas, viro o trabalho. No primeiro ponto já é a diminuição também, ó, o primeiro e o segundo ponto. Para dar sequência nesse lado interno da calcinha, que é a diminuição. Fugindo minhas linhas, não foge, tá? Fechar aqui, pronto. Só para vocês verem como está ficando, tá bom? Aqui, ó. E aí você vai diminuindo somente esse lado aqui interno, do meio da calcinha. Esse lado externo você não diminui, é ponto alto sobre ponto alto. Nunca esquecendo as nossas correntinhas aqui, tá? Eu vou ver aqui quantas carreiras eu vou fazer e volto para passar para vocês a quantidade certinha que eu fiz e o tamanho, tá? Vamos lá. Bom, voltei, ó, terminei, fiz aqui, deixa eu ver aqui. Fiz uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, tá? Diminuições. Essa aqui não foi diminuída, não. Eu diminuí até ficar só 3 pontos, ó. 1, 2, 3. Tá bom? Diminui a ficar até só 3 pontinhos. Agora, a gente só vai fazer ponto sobre ponto. 1, 2. Deixa eu passar aqui o tamanho que ficou. Dessa diminuição até aqui. Fiquei com 12 centímetros, tá? Da diminuição até aqui. Ok? Alguém me perguntar a largura que ficou aqui, a parte de cima, ó. Ficou... Não vou nem medir por aqui por cima, não. Porque ainda não tá pronto. Eu vou passar essa medida aqui quando estiver pronto. Mas deve ficar em torno de uns 14 centímetros. Tá? A parte aqui de cima. Da onde fica aqui a curvinha da calcinha. Tá? Aqui, agora é ponto alto sobre ponto alto. Porque a gente não vai mais fazer diminuição nesse pedacinho. E eu vou trabalhar só ponto alto para fazer a lateral. Marta, mas por que ficou tão fininho assim? Gente, lembra que tem acabamento. Vai ter 1 centímetro de acabamento, meio centímetro, um para cá e um para cá, tá? Lembre-se sempre disso, porque aqui ainda entra o elástico, tanto na parte de dentro como na parte de fora. Então, esse acabamento aqui acaba aumentando, vai deixar essa alça aqui um pouco mais grossa. Mas eu não quero que fique tão fininha. Então, meu amor, você faz só até aqui, vamos dizer aqui. Só até esse pedaço aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos e sobe com 6 pontos larguinho. Isso aí vai depender de você. A largura do biquíni que você quer. Marta, mas eu quero ele bem largão. Então, faz aqui, ó. Segue reto aqui, faz só umas 3, fiz 1, 2, 3, 4, 5 diminuições e o resto faz tudo dessa largura,
tá bom? Fica a seu critério. Eu vou fazer bem fininha aqui daqui na ponta, porque eu quero bem asa deltinha mesmo, aquele bem cavadão. Pra gente arrasar, vai lacrar na piscina, tá? Eu vou fazer a quantidade aqui, para passar para vocês tudo certinho, e volto para passar as medidas e a quantidade de carreiras que eu fiz, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei para mostrar para vocês aqui, ó, que eu fiz as minhas carreirinhas. Olha como é que ele ficou. Fiz num total aqui de 15 carreiras, carreirinha sobre carreirinha, pontinho alto sobre ponto alto. Deu, tcharam, 15 centímetros, tá? 15 centímetros, carreirinha por carreirinha. Agora, daqui até aqui embaixo, no fundo, olha, 45 centímetros, ok? Bom, agora você vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado, só que do outro. Aqui eu venho aqui, fiz o último pontinho e soltou aqui. Pronto. Vem aqui, faço uma correntinha de segurança e corto o fio. Deixa esses 3 fiozinhos aqui, que a gente vai continuar trabalhando com eles, ó. Puxa e faz o nozinho de segurança aqui, pra não desmanchar, tá? Agora, a gente vai continuar trabalhando da mesma maneira desse lado de cá. Desse lado de cá, exatamente o que a gente fez aqui. Ó, vem aqui, vê aonde tá aqui. A gente tem que trabalhar na sequência, igualzinho. Então, se essa sequência aqui foi trabalhada desse lado do avesso, a gente vai começar a trabalhar no meio aqui. Então, você pega aqui a sua linhazinha, dá a laçadinha de segurança, para ele não fugir. E aí, a gente começa aqui. Lembra que aqui no meio a gente tem um ponto alto, né? E na anterior, dois pontos de base anterior são diminuições. A gente vai fazer a mesma coisa desse lado de cá. Então, aqui, ó, a gente faz... Deixa eu aproximar mais ainda. Pronto, agora sim, ó. Aqui é o nosso meio. Então, aqui a gente tira o nosso nozinho de segurança da linha, que eu sempre deixo muito apertada, e na hora de tirar não sai nem pela caceta, mas vai sair. Pronto, que só achar, saiu, tá vendo? E subo aqui mesmo mais 1, 2 correntinhas, que equivale ao nosso ponto alto, tá? O próximo vai ser aquelas diminuições. Esse fiozinho aqui, que tá aqui, você tem a opção de colocar ele pra dentro e já fazer o acabamento com ele, ou deixá-lo aqui penduradinho, porque na hora que a gente fizer esse acabamento com o elástico aqui, pelo lado de fora, a gente faz esse acabamento aqui, que eu acho até melhor, ele fica mais escondidinho, tá? E aí, aqui nos próximos 2, é um meio ponto alto, o segundo ponto também é um meio ponto alto, tira tudo de uma vez e segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar na ponta aqui, na parte do lado de fora da calcinha, da cava da perna, a gente não faz a diminuição. Lembrando que a diminuição é só da parte interna, tá? Da calcinha. Aqui, ó. Aqui a gente chegou, fez o pontinho aqui e não esquece da correntinha, também que é um pontinho. Sobe 2 correntinhas, vira e faz novamente a nossa sequência. Fazendo dessa maneira, você fica na mesma sequência, mesmo segmento que você fez do outro lado, tá? Ó, certinho, mesma sequencinha. E aí,
quando chegar, aqui na ponta, vou puxar logo aqui meu fio, pra não ter problema, pra não ficar dando dor de cabeça. Pronto. Aí aqui, tá vendo? É uma diminuição. Vocês têm que prestar atenção nisso. Aqui a penúltima é a diminuição também. Aí fecha todo mundo junto. E o último ponto, que são as duas correntinhas. Pega aqui direitinho, com calma. Pronto. E faz o último ponto. Subindo é a mesma coisa. Uma, duas correntinhas, vira o trabalho. O primeiro ponto é a diminuição. O segundo ponto também é a diminuição. Fecha tudo de uma vez e segue vida, tá? Olha, não tem dificuldade. Não vou nem fazer esse ponto aqui, então eu tenho que puxar mais fio. Ó. Pronto. Viu como ele tá ficando? É a mesma coisa que você fez desse lado de cá, você vai fazer aqui. É só voltar o vídeo aí, tá? E fazer esse lado de cá. Eu vou fazer o meu todo com esse lado aqui. Quando ele estiver pronto, eu volto para dar todas as explicações, medidas, tamanho, PQP, PPM, GG, GG, XG. Eu volto para dar todas essas explicações, tá bom? Então, vamos lá. Olá, voltei. Então, vamos lá, que agora eu já fiz o outro lado também, né? Certinho, igualzinho eu fiz o outro, tá vendo? Vocês podem ver que, ó, essa parte aqui da alça, ela vai ficar bem pra cima, tá vendo? Não vai ficar aquela coisa mais pra baixo, né? Ela vai ficar bem acinturado, né? Fica lindo no corpo. Deixa eu medir pra vocês agora sim, eu consigo medir aqui quanto fica a parte do decote da calcinha, ó. Ficou com uma largura, deixa eu medir certinho, em torno de 15 centímetros, tá? Essa parte aqui de cima do decote. Fica até bem fechadinho, contando que a gente vai aumentar aqui mais meio centímetro, deve ficar em torno de 16 a 17 centímetros, tá? Com acabamento aqui. Daqui do fundo até aqui em cima, no final do decote, tem 20 centímetros, tá? E até a parte de cima total, a gente ficou com 46 centímetros, tá? Contando, gente, que isso aqui é um tamanho praticamente G, tá bom? Praticamente G. Depois, quando eu terminar de montar ele, eu vou passar para vocês os tamanhos para PM e GG, tá? Agora, a gente vai começar a fazer a parte das costas, tá bom? Que também é praticamente a mesma coisa que isso aqui. A única coisa que vai diferenciar é o fio dental, né? Porque como ela é um fio dental, vai ser a única diferença. O restante é a mesma coisa, tá? Vamos lá pra gente fazer a parte das costas. Bom, com o fiozinho aqui que a gente cortou, né? Quando a gente acabou de fazer a ponta, cortamos, fizemos a laçadinha. Eu geralmente faço um nozinho aqui só pra ela não se desgarrar. Mas aqui não tem nada a ver não, tá, gente? Só pra elas não ficarem todas separadas. Eu vou começar aqui, ó. Desse lado de cá do fiozinho. Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Pronto, assim fica melhor. Tá vendo? Aqui na parte de baixo, onde a gente começou... Também fazer a laçadinha inicial, a gente vai começar aqui, tá? Ó, pego aqui a minha laçada, as 3 linhazinhas, e eu vou inserir aqui nesse primeiro nozinho aqui que a gente fez, tá vendo? O nozinho, a gente vai inserir a agulha aqui, ó, e vou puxar a linha e fazer um ponto baixo. Esse é um ponto baixo inicial aqui, só para segurar a linha, é o nozinho inicial. Aqui, ó. Aperta e tá ok. Faço uma correntinha, tá? E 2 correntinhas. Vai equivaler a um ponto alto.
laçada na agulha, venho no próximo pontinho de base aqui, tá vendo que é a perninha, as 3 perninhas, né, das 3 linhas que tem aqui, que a gente fez as nossas correntinhas iniciais. E vou fazer um ponto alto para cada perninha dessa aqui. Vai ficar 7 pontos altos igualzinho do outro lado, ó. Sem dificuldade nenhuma, tá, gente? Ó. Tudo facinho, facinho. Mãozinha com açúcar, ó. Não se perder, conta. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando 2 pontos. Então, é 6 aqui. E o 7º é aquelas nossas 3 correntinhas aqui de baixo, ó. Não se esqueçam, a viradinha. Então, eu venho aqui, insiro a minha agulha nas correntinhas, ó. Dessa maneira aqui. E fica assim, tá? Dessa maneira. Agora, a gente vai começar a diminuir. Igualzinho a gente fez a diminuição aqui na alça. A gente vai diminuir até que fique uma alcinha, uma carreira com 3 pontos altos, tá? Então, eu vou diminuindo sempre, ó. Diminuo aqui. 1, 2. 2 correntinhas, laçada na agulha. O próximo aqui eu vou diminuir. Ó. 1 e 2. Diminuir aqui o ponto. E aí, eu faço um ponto alto. E o próximo, como já são 3 aqui, na finalização, eu diminuo de novo. Ó. 1, 2. Laçada na agulha e finalizo com o meu ponto alto aqui nas minhas 3 correntinhas. Ups, apertadinho que é só. Pronto. Finalizei. Próxima carreira a gente vai diminuir de novo, ó. 1, 2 correntinhas, laçada na agulha, viro o trabalho. E aí, aqui eu conto, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 pontos. Então, aqui eu só vou conseguir fazer uma diminuição, tá? Porque os outros 2 eu não vou conseguir. Então, aqui eu vou fazer mais uma diminuição, 1 ponto, 2 pontos, que eu já diminuí. Laçada na agulha, aqui eu só tenho mais 2. Como eu tenho o último aqui, que tem que ser o ponto alto, eu só tenho 1 ponto, não dá para diminuir, então não tem problema. Eu faço um ponto alto e outro ponto alto. Ups, faltou um pontinho aqui, foi. Dessa maneira. Sigo para a próxima carreira. 1, 2 correntinhas. Laçada na agulha, aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 pontos. Então, aqui eu consigo diminuir ainda 2 pontinhos, ó. 1 e 2 pontos altos pela metade. Fiz uma diminuição e finalizo com o meu ponto alto no final. Aqui, quando a gente subir, vocês vão ver, ó, vou subir, próxima carreira, 2 correntinhas laçada na agulha, que eu já fiquei com 3 pontos, porque, ó, o ponto alto inicial, um ponto alto no meio e um ponto alto da ponta. Tá vendo? E aí, eu vou fazer por mais 4 carreiras dessa maneira, tá? Só fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vocês fazem os de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui e já volto, tá? Vamos lá. Bom, cheguei aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5 no total, carreiras com 3 pontos altos, tá? E agora a gente vai continuar o nosso aumento, porque a gente já fez o fiozinho. Deixa eu aumentar aqui, ó, pra vocês verem o fundo. Aqui é o fundo, né? Aí aqui é a parte de trás,
né? Que fica no bumbum. E aí agora a gente vai começar a aumentar a parte de cima, que fica para a parte de cima do bumbum. Eu acredito que a gente vai fazer um aumento aqui de 8 carreiras, para dar o mesmo total de carreiras daqui, ó. Tá vendo? Aqui é o meio. Daqui para cá, a gente tem 17 carreiras. Então, daqui até a finalização aqui desse lado das costas, também tem que ter 17 carreiras, tá bom, gente? Então, aqui eu vou fazer, se eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se aqui eu tenho 17, faltam 8 carreiras, tá bom? Então, aqui ó, a gente vai começar a fazer da mesma maneira que a gente fez do lado de cá, fazer os aumentos no meio. Então, é 1, 2 correntinhas, vira o trabalho. No ponto seguinte, que é o ponto do meio, a gente vai fazer 1, 2, 3 pontos altos. Cadê o nosso marcadorzinho pra gente colocar aqui? Eu geralmente não coloco, tá? Mas eu sei que como tem muito iniciante aqui, fica perdido, então vou colocar aqui um marcador no segundo ponto alto aqui desses 3, que vai ser sempre aonde vai ser o aumento. Aqui conta 1, 2, coloca aqui o marcador, fecha e faz o último ponto aqui alto da carreira, para ele começar a abrir. Faço a mesma coisa. 1, 2, viro o trabalho. No próximo eu faço um ponto alto. E o próximo é o nosso aumento. E aí a gente faz 1, 2, 3 pontos altos. No segundo, a gente coloca o nosso marcador, porque é o aumento, tá? E aí, assim, vocês vão fazer até completar as 17 carreiras. São mais 8 carreiras, 8 carreiras no total, tá, gente? Aqui a gente já fez 1, 2. Então, faltam mais 6, tá? Faz aí o de vocês que eu vou fazer o meu e já volto. Vamos lá. Bom, terminei aqui de fazer as minhas 8 carreiras. Olha como é que ele aumentou, tá? Cadê minha fita métrica? Ficou aqui, ó, com 8 centímetros, tá? 8 centímetros de um canto a outro, tá bom? E aí, você vai ver que, se eu colocar aqui no meio, as duas carreiras, ó, tem a mesma quantidade de pontos, tá? Desse jeito, aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez nas alças desse lado de cá, tá? Lembrando que daqui pra cá, né? Daqui até o final da alça aqui, a gente também tem que ter a mesma quantidade de pontos, tá bom? Ó, como é que a gente fez lá? A gente vai só diminuindo aqui na parte do meio, que é, coloca aqui, ó, o meio dos 3 pontinhos do aumento. E aí, aqui, ó, 1, 2 correntinhas laçada na agulha, vira, faz 1, que já é o segundo, né? Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Minto, gente. Volta que aqui no meio a gente começa a fazer a diminuição. Já ia fazer direto. Aqui a gente já começa a fazer a diminuição. Então, aqui eu tenho, contando do último ponto aqui, ó, a gente conta 1, 2, 3 para trás, né? Aqui, por quê? Nos 2 penúltimos, a gente vai fazer a diminuição, ó. Um meio ponto alto,
o segundo meio ponto alto, fecha os dois e o último ponto alto antes do ponto do meio. Dessa maneira. Já começamos a diminuir. E aí a gente sobe já 1, 2, como é o meio, né, do biquíni aqui na cava, a gente já vai fazer a diminuição também na próxima carreira, ó. 1, 2, laçada na agulha, e aí faz até chegar lá no fim da carreira. Nunca esqueçam de fazer as duas correntinhas aqui, ó, que a gente subiu, não se esqueçam dela, senão fica com o trabalho torto, tá? Assim. E aí, você vai fazer dessa maneira até ficar novamente com 3, tá? Com 3 correntinhas. 3 correntinhas, desculpa, gente. 3 pontos altos, tá? Aqui. Conta aqui as duas correntinhas. 1, 2, 3. Então, aqui eu já tenho a diminuição. Bom, gente, se você chegou aqui até agora, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. E curte logo o vídeo aí, né? Curte, comenta, fala que gostou, gostei! A gente já vai ficar muito feliz e ajuda o canal também a crescer, tá? Ó, aqui já começo fazendo outra carreira, tá vendo como eu vou falando com vocês e já vou, ó, trabalhando aqui. Trabalho repetitivo, tá, gente? Não tem muito trama diferente, não. É tudo igualzinho, ó. Igual a gente fez. Aqui, ainda tem mais, acho que mais 2 carreiras para diminuir. Então, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 1, 2, 3. Aqui eu já diminuo mais uma de novo, ó. 1, 2. Diminuir e os últimos 2 eu faço um ponto alto. E aí eu acho que agora é a minha última carreira de diminuição, ó. Voltando. Aqui eu tiro um, depois eu tiro o outro. É isso aí, ó. Fecho tudo de uma vez e minhas últimas 2 aqui, correntinhas, finalizo aqui as 3 para ficar com 3 pontos altos, ó. 1, 2 correntinhas, viro, aqui já é no próximo, que foi a diminuição na base, ó. Faço um ponto alto e lá nas 2 correntinhas finais eu faço outro ponto alto. Pronto, fiquei com 3 pontinhos, ok? Aqui, ó. Deixa eu virar aqui o trabalho, que fica todo tortinho. Pronto, aqui. E aí, daqui da primeira carreira eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de diminuição, tá? Foram 6 carreirinhas de diminuição. E aí, daqui para até a final, aqui das 15, eu tenho que ter, eu acredito que aqui eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou contar aqui certinho, tá vendo? Aqui, ó. Vou contar aqui para ver quantas carreiras eu vou fazer, tá? Daqui para cá, até o final, ó. Daqui onde a gente terminou, daqui até aqui, eu vou ver quantas carreiras de 3 pontos altos eu vou fazer e volto para falar para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei que aqui, ó, terminei de fazer o meu aumento, né? Aqui, aumento não, desculpa, gente, as 3 pontos altos aqui da minha alça lateral.
Aqui eu fiz 21 carreiras de 3 pontos altos. Vou conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Venho aqui, corto, dou a minha laçadinha de segurança, uma correntinha e puxo. Aqui nos meus 3, se eu tiver com os 3 aqui, eu só dou um nozinho na ponta, só para eles não se perderem um do outro. Aqui, pronto. E deixo aqui do ladinho. Vou mostrar para vocês. Aqui. Ó, tá vendo? A mesma quantidade de um cantinho pro outro, ó. Tá vendo? Aqui. E aí, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, do outro lado, igual a gente fez na parte da frente, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho que ficou. De um canto ao outro, 45 centímetros. 46 se for de uma ponta a ponta, mas se for fazer assim, 45 centímetros, tá? Lembrando que essa parte aqui da alça, ela vai engordar um pouquinho mais por causa do acabamento e vai dar uma leve franzidinha aqui. Pra não precisar franzir na parte lateral, não ficar aquela coisa bujuda, né? Vai franzir levemente aqui e aqui deve franzir um pouquinho mais, só pra ter aquela elasticidade aqui na alça. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui do outro lado, vocês fazem o de vocês, que é exatamente a mesma coisa que eu expliquei aqui, e o que é no outro lado também, dos dois ladinhos aqui. E volto pra gente começar a colocar o forro e depois botar o elástico, tá? Vamos lá. Bom, voltei porque eu terminei de fazer aqui, ó, os dois ladinhos. Esses dois marcadores aqui do meio eu posso tirar, porque eu já não vou mais precisar deles. Tá? E aí, ó, como é que ele ficou, tá? Aí a medida de um decote pro outro ficou com 38 centímetros, tá, gente? 38 centímetros. E a parte daqui de trás ficou com 10 centímetros. O decotinho aqui de trás, tá vendo? Agora, e lógico, né, gente? Isso vai variar de acordo com o tamanho do seu ponto, o fio que você estiver fazendo, a agulha, porque como a titia fala sempre aqui, a gente pode fazer com qualquer fio, qualquer coisa. Basta que você saiba mudar o tipo de agulha. Ah, Marta, eu não gosto de trabalhar com esse tipo de linha. Eu posso trabalhar com a Bela, posso trabalhar com a Anne. Pode, gente. Pode trabalhar com qualquer um. O que vai diferenciar um pro outro é que a linha de algodão, ela absorve mais água, né? Porque é algodão. Então, na hora que molha, ele fica um pouquinho mais pesado. Mas isso não vai, se você fizer uma peça bem bonita, né? Bem justinha, não vai diferenciar em nada, tá bom? Vamos aos tamanhos. Esse aqui, como eu falei, é um tamanho G, né? É um biquíni asa delta de fio dental. Bem fiozinho dental mesmo, gente. Ai, eu gostei, hein? Bom, vamos aos tamanhos. Esse aqui é um tamanho G, tá, gente? É um tamanho G. E pro tamanho P e M é praticamente o mesmo tamanho. Não vai mudar, o tamanho de um não vai diferenciar para o outro, porque essa parte daqui da frente, ó, vai ficar mais justinha aqui e vai abrir aqui bem pouquinho e vai diminuir. Você vai começar aqui, né, a carreira inicial para você começar a fazer a frente. A gente, com esse daqui pro G, eu comecei a fazer com 9 carreiras, tá? Sendo que das 9 carreiras, ela se transforma em 7 pontos altos iniciais aqui. Para o tamanho P e M, você vai começar com 7
correntinhas, tá? 7 correntinhas. E vai transformar para 5 pontos altos, exatamente como a gente fez aqui. Ah, Marta, mas como é que vai fazer? Gente, é só voltar lá no vídeo. Começamos com 9 correntinhas. Em vez de você começar com 9, você vai começar com 7. E aí é o mesmo trabalho até chegar aqui em cima, a quantidade de carreiras, tá? Sendo que aqui, quando for começar os aumentos daqui da carreira inicial até aqui, eu tenho um total de 17 carreiras. Pro P e pro M, eu só vou ter 15 carreiras. Eu vou diminuir 2 carreiras. Então, eu só vou vir até aqui assim, ó. Tá? Esse tamanho aqui. E mais fininho aqui. Que é o P e o M. Ok? Pro GG... Ah, Marta, mas eu quero um tamanho maior. A minha chavasca não cabe dentro desse negócio aqui. Eu quero um negócio maior. Então, aqui no seu início aqui, você vai aumentar mais 2 correntinhas. Então, se você trabalhamos aqui com 9, você vai trabalhar aqui com 11. 11 correntinhas iniciais aqui, tá? Feitas as 11 correntinhas iniciais, você vai subir aqui 9 pontos altos. Ele vai ficar mais larguinho aqui um pouco. E aí você vai fazer todo o trabalho aqui. E aqui, no finalização, em vez de você ter 17 carreiras daqui do início até aqui, você vai aumentar mais 2 carreiras aqui no final. Tá? Você aqui vai trabalhar, em vez de com 17, vai trabalhar com 19 carreiras no total. E aí segue fazendo exatamente a mesma coisa. A parte de trás, a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Tá? A mesma quantidade de carreiras que você tem do lado de cá, da frente, você vai ter que ter daqui do início até o final aqui. Se aqui eu aumentei mais 2 carreiras, são mais 2 carreiras de aumento aqui, pro tamanho GG. Se eu vou fazer pro P e pro M, se eu diminuir na frente 2 carreiras, aqui também eu vou diminuir 2 carreiras. Tá ok? Ótimo. Então, seguindo, vamos agora cortar o forro. Ah, Marta, mas que forro você usa? Eu geralmente uso ou liganete, ou malha, ou o que eu tiver. Tá, gente? Uma dica que eu dou, se você for fazer para você, para sua filha, para sua nora, ou seja, ela para uma amiga, ah, Marta, mas como é que eu vou comprar isso? Isso aqui se vende, é o quilo. A malha, geralmente, malha, liganete, essas coisas, dificilmente você compra. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Eu não sei em outros estados. Aqui no Rio de Janeiro, a malha a gente não compra por metro. A gente compra por quilo. A gente manda medir. Tira pra mim aí meio metro. A pessoa vai tirar meio metro, ou tem lojas que não vende meio metro, só vende 1 metro. Vai medir 1 metro, vai dobrar e vai pesar, tá? Porque a malha, ela é vendida a peso. Não sei em outros estados, não sei por aí com vocês, eu não sei como é que é, mas aqui é a peso. E aí, se você não precisar, mas eu não vou precisar disso tudo, Marta, como é que eu vou fazer? Vai ficar lá sobrando, vai ficar pra lá? Não, sabe o que você faz? Você compra um biquíni que tem um forro. Aqueles biquíni bem baratinho que você encontra na feira, bem baratinho mesmo, que é 10 reais, 15 reais. Você compra o biquíni e tira o forro do biquíni. Pronto, acabou. Tá resolvido o seu problema, tá bom? Aqui eu tenho, e olha que eu uso bastante, hein? Só tenho esse pedacinho aqui, ainda bem que vai dar. Ó, vamos botar aqui. Deixa eu esticar ele aqui. De uma maneira que ele estique para todos os lados. Assim. Assim ele estica. Aí aqui eu venho aqui, ó. Eu não preciso forrar tudo aqui. Então, eu venho aqui do fundo, do meu fundilho, pra cá, até mais ou menos aqui na alça. Tá vendo? Até mais ou menos aqui na alça. Pra mim tá ótimo. Aqui. Então, eu só venho aqui, pego a minha tesoura, cuidado com os fiozinhos do acabamento, e corta. Pronto, cortei um lado.
Pra lá, vamos lá cortar o outro. Não esquenta aqui, gente, como a maneira que vocês vão cortar, ou sobrar ou não sobrar, porque isso aqui vai fazer o acabamento ficar dentro, tá? Ó, porque eu cortei aqui, essa minha coisinha tá mais cega do que tudo. Aqui eu posso dobrar aqui, ó, porque aqui, as linhazinhas do acabamento, eu vou, ó, cortar direto. Pronto. Feito aqui o nosso corte. Venho aqui, você vê qual é o seu lado direito. Aqui não tem muito lado direito e lado esquerdo não, né, gente? Porque essa linha aqui, eu vou deixar até aqui do lado que tá. Ó, viro aqui. E simplesmente venho aqui e pego uma agulhinha só pra marcar. Aqui, ó. Só pra segurar aqui o forro não ficar correndo. Ó. Ah, Marta, você não vai forrar a parte de trás? Vamos forrar também. Aqui, ó. Essa parte aqui ficou até meia torta, ó. Vou até cortar aqui mais, ó. Pronto. Não precisa disso tudo, não. A gente só vai cobrir um pedacinho da chavasca. Aqui atrás, se você preferir, você pode deixar sem o forro, tá, gente? Porque essa partezinha toda aqui vai ficar pra dentro do bumbum, tá? Ficar toda pra dentro do bumbum. Só vai ficar de fora esse pedacinho aqui. E o que que eu vou cobrir aqui nesse pedacinho? Nada. Mas, se você quiser, você pode simplesmente vir aqui, ó, e cortar um pedacinho aqui também. Ó, tem até já um pedacinho cortadinho aqui, ó. Ha. Aqui, ó. Vem daqui pra cá. Vou tirar de cima pra eu não cortar o fio. Pronto. Aqui, ó. Você tapa esse pedacinho aqui. Um pedacinho de nada, tá vendo? Aí vem aqui, ó. Também. E coloca uma agulha só pro ponto, pra malha não correr. E aí agora é costurar. Vai costurar de que maneira? Vai costurar aqui pra dentro, olha. Assim. Vai dobrando aqui, ó, tá? Aproximar, aqui. Tá? Vai dobrando aqui pra dentro. Porque não se esqueçam que a gente ainda vai fazer acabamento aqui fora. Então, esses fiozinhos aqui, ó, da primeira carreirinha de fora, daqui de cima, tudo, ele tem que ficar aparente pra gente poder costurar o nosso elástico ali. Eu tô botando forro agora, porque na hora que a gente bota o elástico fica mais confuso, tá? Agora é só alinhavar, tá? Eu vou alinhavar o meu aqui, dessa maneira como eu coloquei, e volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Vamos lá. Bom, voltei, desculpa, para mostrar para vocês, ó, como é que ficou, né? A partezinha aí do forro. Agora, a gente vai começar a trabalhar a parte do elástico, pra gente fechar. Aqui, ó, como é que ficou, tá vendo? A parte de cima, aqui, a parte da frente, a parte de trás ficou bem pequenininho, ó. Parte da frente, bem bonitinho também, quem gosta mais fechadinho aqui, ó, tá? Agora, a gente vai começar a botar o elástico. Mas antes disso, a gente tem que fechar essas duas pontas aqui, pra gente botar o elástico. Ah, Marta, mas eu queria fazer, tipo, amarradinho aqui, né? Porque tem uns que é amarradinho, tipo lacinho, né? O que você pode fazer? Essa parte aqui de 3 pontos altos, você pode fazer maior um pouquinho, porque você dá o lacinho aqui do lado, tá? E na hora que a gente for colocar aqui o elástico aqui, a gente coloca só até um certo ponto,
puxa aqui pro meio, roda aqui em volta e faz em volta aqui. E deixa essa parte aqui sem o elástico, tá? Justamente porque é pra fazer, né, ficar bem soltinho aqui a parte do lacinho, tá? Mas como eu vou fazer ele todo fechadinho aqui, vamos começar a trabalhar com elástico agora. Vamos lá. Bom, voltei, olha como é que ficou. Costuradinho, olha, gente. Bem certinho, deixei a parte aqui, ó, da beirolinha, que a gente vai trabalhar agora, tá? É simples, tá bom, gente? Ah, Marta, mas eu quero fazer ele todo. Tudo bem, gente, é só você cortar aqui, ó, e fazer ele todo reto. Eu acho desnecessário, mas se você preferir fazer ele reto, ok, tá bom? Agora a gente vai juntar as duas alças, como eu fiz aqui desse lado de cá, ó, tá vendo? Vamos juntar lá do outro lado, ajeita as alcinhas da maneira correta, né? Aqui, ó, tá vendo? Certinho, ajeitou, bonitinho, coloca aqui. E aí, a gente vai subir com essa mesma linha que tá aqui, que não precisa muito. Por isso que eu sempre deixo um pedaço grande de linha em qualquer trabalho que eu faço no início. Que é justamente para depois fazer o acabamento. E aí, a gente vai começar, tá, a trabalhar com essa linha aqui mesmo. Pega a sua agulha de tapeçaria, de tapeceiro. Insere aqui, bonitinho. Ai, olha a briga. Olha que essa linha tem um buraquinho grande, hein? Mais 3 de uma vez aí, já é pedir demais. Pronto, ó. Agora foi. E essa linha ainda é bem fininha. Pronto. Aí, o que que você vai fazer? Se de um lado, você vai juntar ela aqui assim, ó. Certinho, né? Pra ela não embolar. Tá vendo aqui? Ó, como eu juntei aqui. Ó. Arruma bonitinha, ela ficou assim. A mesma coisa aqui. Vou arrumar ela aqui e arrumar ela aqui. Aí eu tô vendo que os meus dois pedaços ficaram do mesmo lado. Aí o que você faz? Você desmancha um pra ficar com o ponto do outro lado. Se isso acontecer, tá? Ah, Marta, mas vai ficar... Gente, um ponto não vai onerar em nada aqui na vida. É só pra a gente utilizar um... A gente até utiliza esse daqui, ó, que ficou maior pra trabalhar. Pega aqui a agulhinha, fecha com um nozinho de segurança aqui pro ponto não correr e não desmanchar. Puxa as 3 linhazinhas e aí fica assim. Tá vendo? Aqui. Vai ficar dessa maneira aqui. Vamos usar essa linha daqui, porque ela tá maior, e aí fica mais fácil da gente trabalhar ela também. Aqui, passa aqui a agulha, e aí é simples, tá, gente? Ó, a calinha aqui eu venho nos primeiros 3 pontinhos do lado de cá, e faço um pontinho aqui, passo por ela, os primeiros 3, ok? Venho lá e passo a agulha novamente, pronto, passo a agulha novamente, ó. No mesmo da onde saiu aqui, eu passo ele de novo, que é pra trincar o ponto. Aqui, ó, fechar. Encontrei o pontinho aqui. Venho daqui, venho pro ponto do meio. Passo pro ponto do meio do outro lado da alça. Vou lá no encontro aqui, ó. Tá vendo? O meu último ponto aqui. Jogo lá pra trás. E aqui venho e passo novamente nas minhas 3 correntinhas de baixo. Pronto, fechei. E ela ficou juntinha as duas. E aí, por que que eu falei pra fazer desmanchar uma casinha? Porque eu fico com 2 alcinhas aqui, ó. E com isso eu posso dar o nozinho. Aqui. Vem aqui. Um nozinho, bonitinho, outro nozinho, também aperto suave,
primeiro nozinho eu não aperto tanto, o segundo é um suave, e aí o terceiro nozinho eu dou uma apertadinha pra ele não desgarrar, ok? Ele fica assim. Ah, Marta, e esses fiozinhos? Vai entrar no acabamento aqui, ó. Um fiozinho para um lado, um fiozinho pro outro. Não vai sumir. Todos esses fiozinhos. Ficou muito grande aqui, eu venho aqui e corto. Um pouquinho. O outro também, o outro lado você vai fazer a mesma coisa, como eu já fiz aqui, ó. Vem aqui, corto. Pronto, não precisa dessa fiozarada gigante. Nem aqui embaixo, você também juntou uma ponta com a outra, dá um nozinho e corta. Não precisa esses fios gigantes para fazer acabamento. Aqui também em cima, a mesma coisa. Ele vai entrar pro acabamento. Pronto. Todo mundo com os seus fiozinhos devidamente cortados e emendados. Agora a gente vai começar a trabalhar a nossa parte de colocação, né, do elástico, tá? Vamos lá. Bom, eu geralmente gosto de usar elástico roliço, tá? Para fazer os acabamentos, principalmente da parte de baixo. Só que o meu acabou. E vocês sabem que aqui Titia trabalha com o que tem. Eu não vou deixar de terminar a peça para vocês verem como é que fica, por causa do elástico. Eu não tenho o elástico roliço, mas eu tenho elastex, que eu posso trabalhar com várias perninhas. Esse elastex aqui, ele é bem fininho, gente. Parece uma linha, olha. Para melhorar a minha vida, é desse jeito, tá? Mas se você tiver o elástico roliço, é melhor, tá bom? Porque aqui com o elastex, eu vou trabalhar... Vou usar esse daqui que eu vou fazer várias voltas. Você vai colocar aqui, assim, né? E aí você vai medir mais ou menos o círculo que você vai fazer. Aqui, vamos dizer aqui. Esse daqui, tá vendo? Até aqui assim, sem esticar. O círculo aqui, né? Ok, esse é o círculo? Certo. Bota mais um pedacinho para sobrar para um lado e pro outro para fazer o acabamento. E aí eu vou trabalhar com 4 perninhas dessa. Deixa eu tirar aqui que embolou, que foi uma beleza. Pronto, com 4 perninhas dessa. Então eu dobro no meio, puxo aqui, ó. Deu, caraca, acabou certinho aqui, ó. Acabou um rolinho aqui certinho praticamente, ó. Então aqui eu já tenho 2 perninhas. E aí, pra ficar com mais 2 perninhas, eu vou pegar o outro aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou medir. Vou dar uma medida. Aqui. Dobrar no meio. Aqui. Pronto. Vou ajeitar, já que sobrou ali um pedacinho. E aí, jogo pra cá. Tenho 3 perninhas. Vou virar mais um aqui, 4 perninhas. Pronto, para mim tá o suficiente. 4 perninhas, venho e faço a mesma coisinha. Tá? E vem aqui e corta. Pronto. Se quiser dar até um nozinho aqui, para esses rabinhos não se soltarem. Ó. Pronto. Preso. Agora, eu vou trabalhar os 4 como se fosse um elástico só, aqui, ó. Como se fosse um elástico roliço, tá bom? Pego a peça pelo lado direito aqui, ó. E vai ser trabalho repetitivo, tá, gente? Eu vou ensinar o começo aqui, e aí depois vocês vão fazer sozinho, porque é tudo a mesma coisa. Então, vamos lá, ó. Vou aproximar um pouco mais, nem tanto, aí. Eu gosto de começar aqui pela parte de baixo aqui. Então, como aqui eu tenho que fazer um acabamento, eu já vou fazer o acabamento com vocês. Eu vou começar aqui na parte de trás aqui, tá vendo? Na parte das costas do biquíni, eu vou começar por aqui. O elástico aqui. Vou trabalhar também com 3 cabos nele, tá? Faço uma laçadinha inicial aqui, ó. Fiz a laçadinha inicial, venho aqui com os meus 3 cabinhos, seguro aqui aonde eu vou começar. Eu só posso fazer assim, ó. Aqui, dei a laçadinha inicial, vai ficar melhor, ó.
A laçadinha tá aqui feita na minha mão. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, entre um ponto e outro. E vou puxar essa laçadinha inicial. Aperto aqui. E já puxo a laçada e faço um ponto. Faço um ponto baixo, não. Puxo a laçada, tá aqui a laçadinha, né? Laçadinha tá aqui. Eu coloco o elástico no meio, aqui, ó, das linhas. Aqui. E faço um pontinho baixo. Pra prender. Tá aqui. Já segurinho o meu elástico, ok? Feito isso, eu vou começar a trabalhar pontos baixos. Pulo do gato número 1. Eu não vou trabalhar separando o ponto alto do outro ponto alto assim, não, ó. Ele vai ficar com uma parte arreganhada. Eu não quero que isso aconteça. Eu venho aqui. Ou você trabalha no meio do seu ponto, no meio do ponto, tá? Aqui o ponto tá, o ponto alto aqui, tá vendo? Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais para vocês visualizarem melhor. Tá vendo o ponto alto aqui? Você insere a sua agulha no meio do ponto. Sim. Ah, quantas perninhas? No meio do ponto, gente. Dessa maneira. Aqui, ó. E faz o ponto baixo. Por quê? Se eu faço ele no meio do ponto, eu não arreganho mais o ponto baixo aqui. Se você preferir... Ah, Marta, mas eu não consegui. Então, você vai fazer, vai puxar também uma perninha do ponto seguinte, aqui. Sem ser esse ponto primeiro, ponto alto primeiro, segundo. Você insere a sua agulha lá no meio do ponto seguinte e puxa a linha e faz o ponto baixo, assim, tá? Venho e faço novamente outro ponto baixo entre os dois pontos. Aqui tem uma emendinha. Você vem aqui e faz um ponto baixo aqui entre os dois pontos. Cuidado para ele não sumir. E vai escondendo o elástico. Tá vendo o elástico aqui? O elástico e os fiozinhos que vão chegar aqui. Olha quanta fioarada tem aqui na minha mão. Isso tudo vai ser escondido. Vim pro próximo aqui. No próximo, a mesma coisa. Um ponto no meio do ponto seguinte. Não esse primeiro ponto aqui. Do próximo. Venho aqui e faço um ponto. No meio do ponto. Cuidado para não perder nenhuma perninha, como eu fiz agora. Assim. Aí aqui chegamos no meio da calcinha. Os fios aqui. O elástico na minha mão também. Venho aqui e faço um ponto baixo. Ó, tá vendo como é que ele tá ficando? Aqui, ó. Tá? E eu nem puxei o elástico tá solto aqui, mas tô fazendo o acabamento dele. No próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Em vez de eu fazer nesse primeiro ponto, eu vou fazer o ponto baixo puxando do meio desse segundo ponto. Ó. Aqui e vai. Vou lá no meio, entre um ponto alto e outro ponto alto. Aqui tem a emenda da junção. Então, eu faço aqui um ponto. Né? Como é que ele tá ficando? Vou lá no meio do próximo e assim eu vou fazendo com toda calma, todo cuidado, para o trabalho ficar bem bonito. Aqui. Que o capricho é tudo, ó. Tá vendo? Vem aqui no próximo, ó. No meio do segundo. E fecho. Esse aqui eu só peguei uma linha, não ficou legal. Tá vendo? Aqui eu só peguei uma linhazinha, não ficou legal, ficou arreganhado. Então, eu desmancho e tento pegar mais fiozinhos do outro ponto alto. Aqui, ó. E assim, ó. Aqui, ó. Eu vou fazendo
ponto alto, fileira de ponto alto. Ah, Marta, mas você não tá puxando o elástico? Não, eu não tô puxando o elástico, tá? Eu não vou puxar o elástico agora. Eu só vou puxar o elástico quando eu chegar aqui em cima na alça. Quando chegar aqui em cima na alça, eu vou puxar ele. Na parte de baixo aqui, não, tá? Justamente porque ele não criar um frufru no meio da peçonha e no meio da bunda, tá bom? Então, vocês vão fazendo dessa maneira aqui, ó, que eu tô fazendo. Bonitinho. E aí eu volto, cuidado para não perder a linha, não se embaralhar com o elástico. Ó, segura aqui. Agora puxa aqui, ó. A linha, ajeita os fiozinhos que estão aqui, ó. Você fazendo acabamento, puxa eles para eles virem bem bonitinho, não ficar rasgado. Olha como é que o acabamento vai ficando. Aqui, ó. Que acabamentinho bonito, gente. Tá vendo? Não fica aquele arregaçado aqui, rasgado, cheio de buraco aqui entre uma costura e outra, ó. Entre um ponto e outro. Tá bom? Vão fazendo dessa maneira aí, porque eu vou fazer o meu aqui. E aí, quando eu estiver chegando na altura ali da alça lateral, eu volto pra fazer junto com vocês um pedaço, tá? Vamos lá. Bom, olha como é que ficou. Ó, tá vendo? Você praticamente não vê aqueles buracos. Se você faz dessa maneira como eu tô falando, olha, ele fica bem fechadinho. Aqui, rentinho, ó. Tá? Você não vê nada. Aí cheguei aqui, fiz dessa maneira que eu falei, até chegar aqui naqueles 3 pontos altos que começa, né? Aquela quantidade de pontos altos que começa na frente e termina lá atrás. Agora sim a gente vai começar a dar uma puxadinha na nossa alça aqui. Assim, ó. Vem aqui. E continuo fazendo da mesma maneira, né? Vou aproximar aqui. Venho fazendo da mesma maneira que eu tava. Aí vem aqui no meio. Pra ele não ficar... Se você não conseguir, ele ficar muito arregaçado, você faz no meio do primeiro ponto, como eu falei, tá vendo? Porque aqui, como tem só tem 3 pontos altos, ele vai abrir de qualquer maneira. Então, vou puxar um pouquinho pra cá, do ponto. E aí, quando eu fizer lá do outro lado, na alça, eu puxo. Venho aqui no próximo, que é a emenda, faço um ponto baixo. Venho no outro aqui, faço outro ponto baixo. Tá vendo? Venho no próximo, que é a emenda aqui, e faço um ponto baixo. E aí, o que eu faço? Puxo o elastex, tá vendo? Ele vai juntar. Ele vai ficar bem juntinho. Não tem problema. Venho e continuo fazendo a minha sequência de pontos baixos. Um no meio do ponto alto, outro no meio do outro ponto. E assim eu vou fazendo. Vou fazer tipo de 5 em 5 pontos, de 6 em 6 pontos. Aqui, ó. Eu venho e dou uma puxada generosa no elástico. Né? Aí vem aqui e puxo. Ele vai começar, ó, tá vendo? Ele tá começando a dar uma enrugadinha aqui. Não tem problema, porque aí depois, ó, ele vai esticar tanto a alça como o restante do corpinho todo, tá? Então, aí a gente segue fazendo dessa maneira. Cadê minhas linhas? É tanto fio aqui. Pronto. E aí, sigo fazendo. Tá vendo? Não tem mistério. Tá bom, gente? Não tem mistério. É isso aí que tem pra hoje. Vocês vão fazer dessa maneira até chegar lá do outro lado. Quer dizer, puxando dessa maneira, não, né? Só vão fazer puxando assim até chegar lá quando começar
a aumentar as alcinhas, aí você não puxa mais. Aqui, ó, ficou faltando um. Não ficou legal assim, então vem aqui e puxa o outro. Tá vendo? Vocês têm que saber quantos fiozinhos vão fazendo de acordo com que vocês vão fazendo aí. Quando eu vou fazer o lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? E assim, vou eu trabalhando aqui nos meus pontos, lindos e belos, tá? Faz aí o de vocês, que quando chegar aqui, né? Deixa eu aumentar. Ó, tá vendo como é que ele tá ficando? Já fiz aqui todo. Eu vou ficar fazendo dessa maneira e puxando o elástico até eu chegar aqui, ó, mais ou menos. Essa parte toda aqui eu vou fazer puxando, puxando, puxando. Quando chegar aqui eu não vou puxar mais tanto, não. Só vou ajeitando o elástico pra ficar que nem ficou esse lado de cá, ó. Tá vendo? Esticadinho. Ele estica, ó. Mas ele não vai ceder tanto, tá bom? E aí, quando chegar aqui, eu volto só pra fazer essa transição aqui com vocês, né? Esse acabamentinho aqui, pra vocês verem como é que eu faço esse acabamento com elastex e com elástico. É da mesma maneira, tá? Vamos lá. Bom, voltei porque, ó, já fiz a volta todinha e aí cheguei aqui no fundo. Tá vendo? Onde nós começamos. E aí, para eu poder ir fechar juntinho aqui, o que que eu vou fazer? Esse pedaço aqui que a gente deixou no início, eu vou jogar pra cá. Ó, tá vendo? Bem pra cá. E vou costurar e vou tecer junto com o elástico que eu tô fazendo aqui a carreira, entendeu? E aí, eu simplesmente venho aqui, seguro o elásticozinho aqui. E continuo trabalhando no meu pontinho baixo aqui. Depois que você faz o primeiro ponto, fica mais fácil, ele já fica seguro, ó, aqui do outro lado. E aí, é só você tecer. Continuar tecendo, como vinha tecendo, bonitinho, ó. Aqui. Tá? Dessa maneira, assim. Se você achar melhor, pra ficar mais certinho, ó, você faz. Deixa eu puxar a linha pra cá pra ficar mais certinho você enxergar. Aqui tá um elástico que iniciamos e o elástico final. Eu venho aqui e dou um nozinho bem aqui, ó. Certinho, tá vendo? Dou esse nozinho aqui, só para eu finalizar as duas bem aqui, ó, dessa maneira. Ficou bem no meio, tá vendo? E aí, quando a gente começar a costurar, puxa aqui o elástico pra ele fechar, ó, tá vendo aqui? Aí eu vou só seguindo e escondendo o elástico pra cá também. Fica até mais fácil, fica até melhor. Ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Aí, e vou seguindo, terminando aqui as nossas carreiras, ó. Você pegar uma alcinha aqui, pra ele ficar bem bonitinho. E aqui também. Sem deixar escapar nenhum fiozinho. Os elásticos todos agora estão aqui na minha mão. E aí, eu vou esconder eles todos juntos. Aqui, ó. Dessa maneira. Aqui na minha mão. E assim, gente, eu vou finalizando a carreira de colocação de um lado do elástico. Ó. Vendo? Aqui, ó, do outro lado.
Nem para enxergar, ó. Aqui, tá? E a nossa carreira aqui tá terminando, só falta um pedacinho aqui, ó. E... o outro. E para finalizar, a gente vai fazer um ponto aqui, onde nós começamos. E vamos fazer um ponto escondido, que é, desculpa, gente, separo um pedaço, corto, aqui eu emendo, faço um nozinho só para eles não se separarem, ficar aqui. E aí aqui, ó, puxo a linha toda, o elástico aqui, todos que sobraram aqui, eu vou puxar só um pouquinho e vou cortar bem juntinho aqui, pronto, dessa maneira. Pego a agulha de tapeceiro, aqui, junto tudo e passo na agulha e vou fazer aqui aquele ponto invisível, né? Venho aqui no primeiro, ó, passo a agulha da frente para trás e volto passando ela por dentro da onde ela saiu, de dentro onde a linha saiu, lá para trás. Ajeito o ponto de um lado, ajeito o ponto do outro e param. Cadê o ponto? Ó, ficou invisível. A linha que sobrou, eu simplesmente sigo fazendo, escondendo elas. Aqui. Tá? Sem muita confusão, ó. Vai escondendo, volta um pontinho para dar uma laçadinha anterior, só para reforçar esse ponto, para ele não correr, ó. Tá vendo? Cada vez que você faz isso, seu ponto não corre. Aí tem gente que gosta de botar cola, botar isso, botar aquilo, que. Eu prefiro fazer assim, tá, gente? Porque tudo que cola uma hora de escola, tá? Não tenho nada contra, mas eu sou meio ressabiada com essa história de escola. Aí vem aqui e corto. E aí, olha, um lado já está pronto. Vou guardar aqui uma coisinha. Aqui. Ó. Tá vendo? Um ladinho já está pronto aqui. E aí, como é que ele fica perfeitinho? Tá vendo? O acabamento, ó. Acabamentinho limpo. Tanto pelo lado de dentro, como pelo lado de fora. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essa parte aqui. A alcinha aqui, quando você for vestir, ela vai esticar. E quando você for fazer a parte de dentro, que você vai fazer a mesma coisa, só vai puxar mais ela aqui na alça, que só a alça que vai ficar aqui franzidinha. O restante, não. O restante vai ficar assim, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa nessa perna aqui e a mesma coisa aqui na parte da parte de cima da calcinha. Não tem mistério. Tá bom, gente? A mesma coisa que a gente fez aqui, os mesmos pulinhos de gato que eu ensinei a fazer aqui, você vai fazer desse lado e vai fazer na parte de cima, tá? Lembrando que você só vai puxar bastante o elástico, e eu puxei bastante, porque como eu tô trabalhando com um elástico bem fininho, que era o que eu tinha, para ele segurar, né? Fazer bem esse jogo, tá vendo? Da elasticidade com a linha, eu puxei bastante, tá? Eu vou terminar de fazer o meu, eu vou fazer desse lado de cá e do outro, e aí eu volto com o resultado final para vocês verem como ele ficou, tá bom? Então, vamos lá.
Bom, voltei porque eu terminei, tá vendo? Coloquei o elástico, franzi bastante do lado, ó, vai ficar ótimo, segurando perfeito a parte de trás também, ó, tá vendo? Perfeito, 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 gente. Deixa eu medir aqui. Eu sei que tem uma galera, porque vocês sabem, falando novamente, esse tamanho aqui é um tamanho G. Lá atrás no vídeo, né, eu já falei como é que faz para diminuir, né, para ficar com essas partes aqui menorzinhas, para fazer para P e para M e para GG. Ó, um tamanho total de 32 centímetros. Isso aí, 32 centímetros. A parte de trás e a parte da frente, ó, ficou com 18 centímetros, tá? Essa partezinha aqui de trás ficou com 9 centímetros. Vamos falar aqui, medindo aqui essa parte de cima, tá? Ficou com 12 centímetros. E a parte da frente, também eu vou medir aqui, na altura do decote aqui do biquíni, ó. Ficou com 17 centímetros também, tá? E a parte de baixo aqui com 8 centímetros, ok? Bom, eu achei lindo. Vou arrasar. Vocês sabem que eu faço no meu tamanho, né? Então, eu depois ir tirar close, tirar fotos pra vocês. Tá aqui, ó, a parte do biquíni de cima, com as minhas pedras, e a parte de baixo, né? Aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí, curte aqui embaixo, deixa o comentário, tá? E se você quiser me ver vestida, lá na minha outra rede social, porque o YouTube é que ele dá uma barrada, senão eles vão me cortar, tá bom? Mas lá no TikTok, no Pinterest, no Instagram, você vai ver ele no corpo, você vai ver que fica, gente, perfeito. E eu tô pensando em fazer uma saída de praia, de franja, pra arrasar, fechar. Pronto, tá? E aí, se quiser saber mais, é só me seguir, tá? Me segue lá no Instagram, gente. Preciso de uma força lá no Instagram. Vai lá, o link tá aqui embaixo, é só clicar e ir lá me seguir, tá bom? Ó, beijo e até o próximo vídeo.